Então vamos começar o desenvolvimento do nosso game. Primeiramente, vou vir aqui, New, vou escolher o template, então nós vamos criar um jogo 2D. O nome do nosso projeto vai ser Racing Game. Então, Create. Agora, vamos apenas aguardar a construção do nosso projeto, pessoal. Pronto. Então, o projeto aqui foi construído, né? Deixa eu puxar aqui o Inspector. E aí, pessoal, né? Aqui na nossa tela, o que nós temos? O Yerk, que exibe todos os elementos da cena atual, tá? Eu tenho aqui a cena atual, então estou vendo tudo que tem na minha cena atual. O painel Game, que mostra como vai ser apresentada essa cena quando você der play para o usuário. E aqui no caso, no meu, tenho o Asset Store. Vou fechar aqui, não precisa essa aba, tá? Maravilha. Temos aqui embaixo também o painel do projeto, onde todos os nossos arquivos vão estar aqui dentro. Então aqui eu tenho a pastinha de cenas, ó, que tem a nossa cena padrão, que é essa que está carregada, tá? Eu vou até mudar o nome da cena, então cliquei na cena, apertei o F2 e vou colocar main. Então, principal. E aí ele pediu para recarregar, porque eu mudei o nome aqui. Então, aqui no Yerk vai mudar, ó, porque aqui mostra a cena atual que você carregou. Então, como eu mudei o nome da minha cena, ele teve que efetuar o reload aqui da cena, tá ok? Pronto. Então, nós vimos um panorama geral aqui dos nossos painéis, tá? E agora nós vamos adicionar, pessoal, aqui no nosso projeto, os recursos que nós vamos utilizar nesse nosso Racing Game. Então, primeira coisa, pessoal, vou clicar na pastinha Assets, botão direito, Create, Folder. Qual pasta que eu vou criar aqui? Uma pasta chamada Sprites. O que eu vou colocar aqui dentro dessa pasta? As imagens que nós vamos utilizar aqui no nosso jogo, as Sprites. E onde nós vamos pegar essas Sprites, pessoal? Então, vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão acessar o meu GitHub, ó, GitHub/Defilito. E aqui dentro, pessoal, eu tenho um repositório chamado Recursos para Jogos, tá? E tem um montão de coisa aqui que vocês podem utilizar. No caso desse nosso encontro, nós vamos utilizar essa pastinha aqui, ó, Racing Game. Tá vendo? E aí nós vamos utilizar algumas coisas que estão aqui dentro. Não vamos utilizar tudo, né? Mas vamos utilizar bastante coisas. Então, aqui eu vou vir em Sprites, tá? Dentro de Sprites, pessoal, eu tenho aqui Background Tiles, que tem 3 imagens, ó. Water, Grass, Soil. E aí vocês podem fazer o download das 3 imagens, tá? Então, só clicar na imagem. Olha lá, cliquei na imagem, botão direito, salvar imagem como. E aí você escolhe o local que você quer efetuar o download dessa imagem, tá? Então, façam o download dessas 3 imagens. Também, nós vamos utilizar aqui dentro quais imagens? Ó, eu tenho essa pastinha aqui, ó, pistas básicas. Então, façam o download dessas 3 imagens. E também aqui, ó, deixa eu ver aqui, dos carros, tá? Então, vocês podem vir aqui e fazer o download desses carros aqui, ó. Então, Car 1, 2 e 3, ok? Pronto. Então, o download dessas 3 pastas, Background Tiles, e também o que? Aqui, ó, pistas básicas. Tranquilo? Eu não vou fazer o download, pessoal, porque eu já possuo essas imagens no meu computador. Então, eu vou pegar aqui elas direto do meu desktop e vou utilizá-las aqui no meu projeto, tá? Então, se vocês olharem aqui, vão ver se
se eu acho as imagens aqui, ó. Então, eu tenho aqui as imagens já no meu micro. E nós vamos utilizar as imagens que eu já possuo aqui. Então, aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, eu fui na pastinha onde eu salvei as minhas imagens. Então, lembra daquelas pistas básicas? Então, aqui, ó, tá aqui as imagens. O que nós vamos fazer? Eu vou selecionar essas imagens, pessoal. Clicar, segurar e arrastar para dentro do quê? Para dentro do Unity. Então, se vocês olharem aqui, ó, vou abrir o Unity, tá aqui. Posso até fazer uma coisa assim, ó, puxar ele um pouquinho para o lado, ó. Vou entrar dentro da pasta Sprites, tá vendo? E aí eu vou simplesmente pegar e arrastar aqui para dentro. Pronto. O que eu fiz? Eu acabei de importar essas imagens aqui para o meu game, pessoal. Olha que legal. Então, todas as pistas estão aqui. Ah, o que mais que eu tinha comentado? Do background, ó. Então, a mesma coisa. Eu vou vir aqui, olha lá. Vou pegar o background e vou arrastá-los aqui para dentro, ó. Tá aqui o background. Beleza? Ah, o que mais que eu tinha aqui, Danilo? Ah, os carros, ó. Estão lembrados do carro? Então, vou clicar no primeiro carro, ó. Car 1. Então, aqui tem todas as imagens, ó. Se vocês olharem, nós não vamos utilizar todas essas imagens inicialmente, ó, no nosso game. Que aqui, se vocês olharem, né, eu tenho várias imagens mostrando o carro sendo amassado, né? Nós vamos usar qual? Apenas a primeira, ó, Car 1, tá? E aí fica a critério de vocês. Vocês podem pegar todas as imagens ou pegar apenas uma. Uma coisa legal, que também é muito utilizada aqui na hora de desenvolvermos, é o seguinte, ó. Ah, todas as imagens referentes aos carros são dessas pastas aqui, ó. Então eu faço o quê? Eu jogo para dentro de Sprites as pastas para organizar em subfolders, né, subpastas. Então eu sei que dentro da pastinha Sprites tem todas as sprites que nós vamos utilizar no nosso jogo. E aqui dentro, ó, eu tenho as imagens do carro 1, as imagens do carro 2, ó, as imagens do carro 3. Olha que legal. Então, organizei tudo em pastas. Ah, vou criar uma outra pasta aqui, ó. Botão direito, né? Create Folder, ó. Background. Então, dentro de Background, eu vou jogar aqui as imagens do background. Vou criar uma outra pastinha. Eu vou chamar de Road. Então, vou jogar aqui as minhas pistas aqui dentro. Pronto, tá? Organizei tudo em pastas, que fica bem mais prático. E aí, nós vamos montar aqui a nossa tela, ó, tá? O que nós vamos fazer? Vou clicar em Road, vou arrastar para cá e pronto, ó. Adicionei, pessoal, no meu game, o primeiro elemento do meu jogo, tá? Que é a minha pista. Maravilha, pessoal. Então, quando eu arrastei aqui a minha pista aqui para o Hierarchy, o que aconteceu? Eu acabei de criar um objeto no meu jogo, tá? Então aqui, ó, olha que interessante. Road 1, né? Ele manteve o nome daqui da imagem. Se eu olhar desse lado, pessoal, reparem, ó. Todo objeto aqui na Unity, ele possui características, propriedades, tá? Então tudo é objeto. A cena é um objeto, os elementos da cena são objetos. Então quando eu clico em um objeto aqui, eu vejo as características dele. E aqui, por padrão, todo objeto ele possui um transform, que indica as coordenadas dele no plano 3D, tá? E no caso, como eu arrastei essa imagem para cá, ele criou um objeto com outra propriedade, que é o Sprite Render, que serve para quê? Renderizar uma imagem neste objeto. Tá vendo? Qual imagem? Ah, a imagem que está definida aqui, ó. Tá ok? Inclusive, se eu quiser mudar essa imagem desse objeto aqui, simplesmente eu venho aqui, eu quero essa imagem aqui, ó. Arrasto. Pronto, ó. Tá vendo?
o meu road aqui já mudou. Então, a minha pista agora, olha ali, ela deixou de ser representada por aquela imagem e passou a ser representada por essa aqui, ó. Tranquilo. Ah, vou voltar para a imagem aqui. Eu vou pegar o road 1, né? Então, vou clicar aqui no road e arrastar o road 1 aqui. Pronto. Fechou. E aí, pessoal, olha que legal. Eu estou vendo aqui no caso, né? Não sei se vocês perceberam, por meio do game, ó. Como o usuário final vai ver. É como se eu tivesse dado um play, ó. Então, se eu der um play aqui, o meu jogador ele vai ver exatamente isso, tá? Eu tenho aqui a cena, ó, que mostra a cena que nós estamos editando, tá ok? E aí, olha aqui que legal, né? Não sei se vocês estão vendo, mas esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo, é quem? A minha câmera, tá? Então, quando eu clico na câmera aqui, ó, main cam, ó, eu consigo dar um preview nela, ver como vai aparecer para o usuário final, tá? E se eu clicar aqui no road, eu posso alterar as suas coordenadas, ó. Por exemplo, eu posso arrastar ele aqui, olha que legal, e colocá-lo em outro lugar da cena. Então tá aqui, mudei o seu local da cena. Perceberam que interessante, ó? Então, se vocês olharem aqui, conforme eu movimento aqui, ele fala em que coordenada do plano este objeto se encontra, tá? Então, aqui, ó, vamos supor, em X eu vou colocar 0. O que aconteceu? Eu centralizei ele, né? E o Y está em menos 4. Então, significa que o X é o que, ó, é coluna, tá? E o Y representa as linhas do plano, tá ok? Então, vou voltar aqui, 0. Então, está na coordenada 0. E a pista está na coordenada menos 4. Vou arredondar aqui, ó, para ficar perfeito. Pronto, tá aí a minha primeira pista. E aí, pessoal, eu posso fazer o quê? Só para vocês verem. Se eu quisesse, posso dar um zoom aqui para eu ver melhor, ó, usando o scroll do mouse, tá? Eu consigo aumentar a visibilidade aqui, dando um zoom. Se eu clicar com o botão direito e segurar, eu consigo movimentar a minha cena, tá ok? E aí eu posso fazer o quê? Ah, Danilo, eu quero mexer aqui, alterar as características desse objeto, visualmente falando. Então, eu posso alterar a sua escala. Olha o que acontece quando eu altero aqui o Y, vou colocar 2. Viram que legal? Ele ficou maior, ó. Só que ele acabou fazendo o que com a imagem? Ele acabou distorcendo a imagem. No caso aqui, eu não quero mexer na proporção dele. Vou deixar ele com essa mesma proporção. Ah, Danilo, está faltando pista para cá. Tudo bem, vou criar outras pistas. Então, vou vir aqui, ó, criar um novo objeto. Na realidade, vou renomear esse aqui, road, botão direito, rename 1. Então, tá aí, pista 1. Vou criar uma segunda agora do zero, ó, create empty. Ó, road 2. Então, tá aqui, qual coordenada que ele tá? Ele criou nessa coordenada, ó, 0, vou mudar aqui os valores, ó, 0 e 0, tá vendo? Então, pronto, ele tá no centro da minha cena. E aí, se eu quiser, eu posso vir aqui e adicionar um novo componente, ó. Eu clico aqui e procuro Sprite Render, ó. Tá aqui. Pronto, adicionei. Agora, este objeto possui um Sprite Render. E aí eu posso vir aqui e escolher a imagem que eu quero associar a esse Sprite Render. Viram que legal? Tá aqui, associei, ó. Show de bola, né? E aí eu posso movimentar, ó, posicionar ele da melhor maneira possível. No caso aqui eu vou fazer isso, ó. Eu vou vir, puxar esse mais para cima, pegar o outro aqui, puxar mais para cima também, ó. Então, basicamente com as minhas duas pistas, pessoal, que eu coloquei aqui, eu já consigo finalizar aqui a minha cena, ó. Então, vou colocar posição X 0, aqui vou colocar 3, tá? 3 em Y, tá? Detalhe, reparem que a coordenada, né, que ele usa como ponto principal para se locomover na cena de um objeto, ó, vou clicar nesse de baixo. Vou colocar aqui, ó, como 0 e 0. É o que?
é a coordenada central do meu objeto, aqui no meio do desenho. Perceberam? Bom, então aqui eu vou pegar e vou movimentar ele. Então, vou movimentar ele novamente aqui para baixo, ó. Tá? Então, pronto. Deixa eu posicionar ele aqui. Posicionei aqui. Vou mover esse daqui também, né? Ó, vamos só arrumar aqui o coordenada X. Pronto. E aí, agora sim, tudo certinho, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui para ver. Dá para puxar um pouquinho mais esse. Opa. Vamos lá. Acertar aqui, ó. Pronto, ó. Tá aí. Fechou. Vou dar um play. Vamos ver como é que fica. Olha ali o nosso Racing Game. Certinho, pessoal. Nós estamos vendo a nossa pista aqui, ó. Road 1 e Road 2. Está aqui, formaram a pista por onde os carros vão trafegar. Muito legal, né? Show de bola. Ah, Danilo, mas e aí? Né? Nossa cena ficou assim, ó. Estou usando o scroll do mouse para aumentar e diminuir o zoom da cena. Eu quero também, pessoal, colocar na minha cena aqui, dentro de sprites, eu tenho um background. Eu vou colocar aqui o water, ó. Vou colocar uma água aqui, ó. Arrastei. E aí eu vou fazer o quê? Tá aqui a minha água, tá vendo? E eu vou aumentar a escala dele, ó. Se eu puxar aqui, olha só que legal, eu estou alterando a escala do componente. Então eu posso alterar a escala tanto arrastando aqui nos cantos, né? Quanto por aqui. Então aqui eu vou colocar, ó, qual que vai ser a escala? Vou colocar aqui 4 por 4, ó, pronto, 4 por 4. Pronto, fechou. Tá aqui. Aumentei a escala do meu componente, coloquei ele, posso até colocar aqui na coordenada 00, que ele vai conseguir pegar todo o tamanho da minha câmera. Só que se eu der um play agora, pessoal, olha que legal, né? Vou dar um play, eu não vou ver mais a pista, tá? Só vou ver a água. Por quê? Porque aqui, como eu arrastei, né? Vou mudar o nome aqui, vou colocar background, né? Como eu arrastei isso por último, o que que aconteceu? Ele sobrepôs os outros objetos, né? Como eu estou num plano 2D, né? Eu trabalho com camadas, com layers. E cada layer, imagina como se fosse uma folha de papel, tá? Daquelas dos desenhos da Disney. E conforme você vai colocando uma folha em cima da outra, né? Você vai fazendo a sobreposição. Todos estão na mesma layer, né? Olha ali, ó. Cadê? Shorten layer default. Então, ó, o Road está na default, o Road 2 está na default também e o background também está na default, tá? E qual é a sequência que eles estão nessa layer? Ó, order in layer 0. Todos estão na mesma sequência. Então, quer dizer assim, é como se todos estivessem na coordenada 0, né? Se eu mudar essa sequência, olha o que acontece. Vou jogar o Road 2 para 1 e o Road 1 para 1 aqui, ó. Pronto, agora eles ficaram visíveis, porque eles estão na mesma layer, na mesma folha, mas eu estou falando que por conta do order in layer, eles estão acima do background, tá? Porque o background está em order layer 0 e eles estão na 1. Olha que legal. Show de bola, né? Pronto, tá aqui. Conseguimos montar o nosso cenário, pessoal, tá? E aí, se eu quiser, eu posso agora colocar o meu carro, tá? Quem vai ser eu? Então, aqui eu tenho 3 carros. O vermelho, esse de polícia e o amarelo. Então, quem que vai ser o player, né? O player eu vou escolher como sendo o carro amarelo. Ó. Então, vou arrastar o carro amarelo aqui para cima. Pronto, arrastei ele. Em qual layer ele se encontra? Ó? Layer default e order 0. E aí eu vou fazer o que? Eu vou mudar a ordem que ele se encontra aqui. Se eu colocar 2, ele vai ficar visível. Tá ok? Show de bola, né? Então tá aqui o nosso carro. Se eu der um play agora, só que o nosso carro, o que aconteceu? Ele ocupa a pista inteira, pessoal. Olha que legal. Ó, ele está ocupando a pista inteira. E aí a gente pode alterar aqui, né?
a sua escala e também eu posso alterar a escala da pista, tá? Para deixar da melhor maneira possível aqui no nosso jogo. Mas isso, pessoal, nós vamos fazer no nosso próximo encontro, tá ok? Nós vamos trabalhar um pouquinho com questão de camadas, de layers, vamos criar outras camadas, vamos trabalhar com a parte de escala dos nossos objetos, tá? Mas isso vai ficar para um próximo encontro, tá ok? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.